Primeiro livro das Crônicas, fica depois de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, né? Livros históricos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 19. Vamos meditar aqui. Vamos ler do versículo 18 ao 27, porque a gente pega a ideia do trecho, né? Não são tantos versículos assim. É um trecho até um pouco extenso, mas não tanto, né? Mas é para a gente pegar a ideia aqui desse trecho que ele é até maior, mas eu vou pegar só esse trecho aqui. Então, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 21 para 19, né? Perdão, irmãos. Para 19 aqui, porque o marcador que tampou o 21. Então, é o primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 18 a seguir. Então, o anjo do Senhor, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 18, disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na ilha de Ornã, hoje é Cruzeiro. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e, saindo da ilha, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da ilha, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome o rei, meu senhor, para si, faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro, e edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu nele holocaustos, sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Amém. Então, o contexto desse trecho que eu falei, a história aqui não maior, por isso esse trecho que a gente tem uma ideia. O que acontece? Davi, ele fez um censo, uma contagem do povo. E alguém pode pensar assim: pastor, mas será que seria um problema Davi fazer uma contagem do povo? Será que esse foi o problema? Não. O problema é que provavelmente Davi fez isso para o quê? Se vangloriar. Naquele momento ali, Davi cometeu esse erro. Como todos nós cometemos alguns erros, né? Na nossa trajetória, mesmo Davi sendo um segundo o coração de Deus, ele se orgulhou naquele momento, né? E a Bíblia fala que quem incitou Davi a isso foi Satanás. Mas se você ler a mesma passagem de 2 Samuel, está escrito que foi Deus. Ué, pastor, então a Bíblia está entrando em contradição. Lá fala que foi Deus e aqui Satanás. Mas se a gente analisar a história, a gente vê que foi Satanás. Porque não era da vontade de Deus que Davi fizesse esse censo para se vangloriar. Se você ler 2 Samuel, você vai entender o que eu estou falando aqui. Não é? O servo de Davi até disse a ele para que ele não fizesse aquilo ali. Mas ele quis fazer. É quando a pessoa quer se vangloriar. Então ele fez. Por ele ter feito essa contagem, Deus enviou uma praga, não é? Como nós observamos no contexto. E essa praga, por ela, caíram de Israel 70 mil homens. Então, o erro de Davi ali custou 70 mil vidas. Exatamente. Davi deixou de ser homem segundo o coração de Deus? Não. Deixou de ser o rei Davi? Não. Porém,
Foi um momento extremo do seu ministério. Isso é para mostrar para a gente como Satanás é astuto. Porque às vezes a gente fala de Davi, fala de Moisés, mas esses homens cometeram alguns erros. Porém, quando eles foram repreendidos, eles se conteram, se arrependeram. Não é? Então, a gente tem que observar isso. Quando se fala de Davi, Davi também errou. Só que ele não ficou no erro, né? Quando ele foi repreendido, ele entendeu. Então, o anjo já estava preparado para causar uma destruição na cidade de Jerusalém. Olha só a situação que Davi se viu nela. Tanto é que, na hora que Gade, o profeta, disse a ele: assim diz o Senhor, verso 11, quem quiser acompanhar: escolhe o que queres, qual castigo você quer. Deus manda te dizer, verso 12: ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Pois agora, que resposta hei de dar ao que me enviou ao Senhor? Olha a sua situação. Está vendo? Davi ficou numa situação apertada, né? Verso 14: então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Mas antes disso, Davi escolheu o que ele queria. Verso 13: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Porque ele escolheu: caia eu na mão do Senhor, porque muitíssimas são as misericórdias de Deus, mas não caia eu na mão dos homens, porque Davi pensava, né, que cair na mão dos homens é exatamente. Então, aí Deus foi e enviou a praga. Então, irmãos, eu lendo esse trecho, desde a primeira vez que eu li, em mais esse trecho eu vi assim: Deus é fogo consumidor mesmo, quando a Bíblia fala aqui, né? A gente vê aqui logo com Davi. Mas Davi naquele momento se orgulhou, provavelmente essa é a linha, embora a Bíblia não fale isso claramente, mas ele se orgulhou. E Satanás atiçou Davi para fazer aquela vantagem. Exatamente. Qual que é a aplicação para nós? Quando nós formos fazer algo, nós devemos vigiar para que aquilo não seja para a nossa glória, seja para a glória de Deus. Não é? A pessoa, seja o que ela assim for fazer, seja o que for, ela tem que fazer, de acordo com a Bíblia, tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, a Bíblia fala, ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Então, é isso, né? E aí, Davi, ele preferiu isso. E aconteceu essa destruição. E olha só, para acabar de piorar a coisa, o que poderia ter acontecido. Isso foi uma doença, né, pastor? Isso foi uma praga, uma doença ali que matou, como diz aqui no versículo, né? Esses homens que caíram mortos dos 70 mil. É muita gente, né? Porque a gente analisando assim, a primeira impressão, poxa, por causa desse erro, 70 mil, muita gente. 70 mil, irmãos, 70%, para que vocês tenham uma ideia, aproximadamente, da população do Manaus. Então, e naquela época também a população era a mesma. Assim, havia muitos povos na Terra, mas comparado à população mundial antigamente com hoje, pode se comparar, né? A explosão demográfica de lá para cá, só crescendo. Então, nós observamos isso aqui. Mas no verso 15, a coisa poderia ter sido mais grave. Olha só. Verso 15: enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão
o anjo do Senhor estava junto à ilha de Onã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo, verso 16, do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Mas Davi tinha uma qualidade muito grande. Olha só o verso 17. Ele disse: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Ele assumiu o erro. Não faz nada do povo. Foi eu que pequei. Que eu seja castigado e a casa de meu pai, mas não o povo. Então, irmãos, no meio do orgulho de Davi, do momento de orgulho dele, de vanglória, ele teve também o quê? Uma atitude de uma pessoa de humildade. Reconheceu o erro dele. E por isso também houve perdão, né? Então, ele chega na ilha de Onã e queria comprar tudo ali para oferecer o quê? Sacrifício ao Senhor. Ornã foi e quis oferecer tudo de graça para ele. Mas Davi não queria, como disse a Ornã, oferecer a Deus sacrifício que não custasse nada. Pastor, o que nós aprendemos com isso aqui? O que nós vamos dar para Deus tem que nos custar algo. Ou seja, tem que ter um valor. Certo? Tem que ter um valor. Porque ele disse que não daria, olha só, essa palavra, essa resposta de Davi é muito forte. Quando ele fala aqui, ó, no verso 24, vou ler de novo, porque é uma ênfase, né? Ele respondendo ao Onã que queria oferecer tudo a ele de graça. Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. O holocausto ali era aquela oferta inteiramente queimada só para Deus. Então, ele não queria oferecer para Deus algo que não custasse nada a ele. Então, a nossa vida, tudo que nós vamos fazer para Deus tem que nos custar algo, tem que ter um valor. Não pode ser uma coisa depreciativa, uma coisa, né? Algo que nós, assim, olhamos com um desdém ou que não vale nada. Isso aí faço para Deus. Não. Nós devemos. Toda a Bíblia nos mostra que Deus, ele deve ser glorificado, exaltado em todas as partes da nossa vida com valor. Porque Deus é um Deus de valor. Olha o que Deus fez por Davi. Impediu ali uma destruição em Jerusalém. Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. Não que Deus se arrependeu, como nós bem sabemos. A gente sempre fala, quando a Bíblia fala, Deus se arrependeu do mal que faria e não fez. Significa o quê? Vamos ver se vocês lembram. O que é o arrependimento de Deus na Bíblia? Quando Deus iria fazer alguma coisa, quando ele mandou o anjo ali, que já estava com a espada desembainhada para destruir Jerusalém, e ele disse para o anjo parar e não fazer aquilo. Misericórdia dele. Exatamente. Semelhantemente, igualzinho, o próprio Abraão rogou para que ele poupasse a cidade de Sodoma e Gomorra. Começou lá nos 70 homens, 60, foi aquela dos 10. Os justos, né? Por amor aos 10, Ainda não falei. eu ainda não falei. Eu falei, né? Mas como não tinha, Mas como já não tinha aí, Deus. Então falou lá que então, né? É verdade. Foi nisso aí. Exatamente. Então, Deus não pode se arrepender, porque às vezes, irmãos, hoje nem tanto, né? Mas antigamente, quando não se tinha fonte de informação, eu comecei a estudar a Bíblia. Nessa época não tinha fonte de informação, não tinha esse negócio de entrar na internet, nada disso. Nem telefone as pessoas tinham. Né? Então, a gente às vezes lia uma passagem como essa e ficava pensando, né? Poxa, Deus se arrependeu. Que arrependimento é esse e tal, né? Aí com o tempo a gente foi aprendendo, estudando, né?
Então Deus não se arrepende como homem. Deus se arrepende no sentido de mudar a sua decisão quando há arrependimento. Aí ele não vai mais executar. Como é que Deus vai executar uma pessoa que se arrependeu? Ele estaria indo contra a sua própria palavra, seu próprio princípio, né, de agir. Quando há arrependimento, qual que é a atitude bíblica de Deus? Que a Bíblia fala. Deus muda também a decisão dele. Davi se arrependeu. Davi confessou que não foi eu que pequei. Não foi o povo, não. Então eu tenho que ser castigado e a casa do meu pai. Então houve o quê? Arrependimento. Deus viu o arrependimento. Não foi só porque ele era Davi também, não, porque ele se arrependeu. Então ele deu a Deus o que lhe custava algo, né? Era uma quantia elevada, segundo os estudiosos também. Eu não li isso não, mas eu creio que sim, não é? Aí verso 26. Edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos, sacrifícios pacíficos e de paz, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O que era Deus responder fogo do céu? Só para a gente... Confirmação, né? Isso. Ele recebia, se Deus, ele respondia com fogo, assim como ele respondeu ao sacrifício de Abel e de outros mais, né? É porque Deus aprovava, exatamente, Deus aceitava, aprovava o sacrifício. Então ele aprovou o sacrifício de Davi. E aí, verso 27, o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na barriga. Então, o mesmo Deus que deu ordem ao anjo para desembainhar a espada e causar destruição em Jerusalém, quando viu o arrependimento, coloca a espada na barriga de novo e destrói. Olha como é Deus, né? Então esse é o nosso Deus que nós servimos, né? E hoje não sou eu que vou pregar, nosso amado irmão. Então, é isso. Se alguém tiver trazido a sua oferta, pode colocar no meu lá a sua contribuição. Se você também não trouxe, fica à vontade, essa é a casa do Senhor. Amém? Amém.